Fala galera ligada no Band Esportes, tudo bem com vocês? Pô, comigo tá sensacional, tô num lugar diferente hoje, um clima diferenciado, quase um clima europeu, tô aqui em Atibaia. Não estou na Áustria, porém parece, tô no CT do Bragantino, talvez um dos melhores do Brasil, da América Latina, e do meu lado, Pedro Henrique. Fase tá boa, hein? Tua e do Massa Bruta também, né? Graças a Deus, que continue assim, né? Que a gente possa continuar trilhando o caminho das vitórias e eu poder desempenhar o meu bom futebol. Bom, já que eu abri falando desse CT, a molecada da base não pode acostumar, né? Pô, você passou por Corinthians, Atlético Paranaense, mas a molecada que se acostumar com isso aqui vai se dar mal no futuro, caso saia aqui do Bragantino, porque essa estrutura acho que é a melhor que eu já entrei, cara. Sem dúvida nenhuma, o Red Bull Bragantino fez uma grande estrutura, um grande CT, que é de invejar, né? Já tive em grandes CT também, do Corinthians é um grande CT, do Atlético, mas em termos do Red Bull, que o Red Bull fez aqui, sem dúvida nenhuma, é muito diferenciado. Falar um pouco do desempenho do Red Bull Bragantino, principalmente nesse início de Campeonato Brasileiro. Eu queria começar a conversar com você sobre isso. Talvez a melhor fase do time desde 2021 ali, que chegou na final da Sul-Americana, justamente contra o Furacão. Naquela época você estava do outro lado, hoje você defende o Red Bull. Cara, são 7 partidas, 16 pontos, vocês estão na liderança junto com o Palmeiras. Dava para imaginar? E o que fazer para continuar com essa campanha? Obviamente que o torcedor entende que seguir assim é muito difícil, mas é óbvio que vocês e o Fernando Seabra vão tentar manter essa toada, né? Sem dúvida, é algo que a gente sonha, né? Estar trilhando esses caminhos da vitória, de estar lá em cima no Brasileiro, frequentar mais a parte de cima da tabela. O ano passado foi um ano muito difícil, mas esse ano, graças a Deus, as coisas vêm dando certo. E que continue, como a gente vem conversando aqui. O segredo é o trabalho, é manter o trabalho, é manter o foco, a humildade que a gente está tendo nos jogos de correr, de se dedicar, não pensar só na linha de 4 que está sendo, né, tomando menos gol que o ano passado, mas todo mundo está ajudando a defender, né? É bonito de ver os atacantes no final do jogo. Por exemplo, nesse jogo, o Sacha, a gente fez o gol no final do jogo, assim, teve o contra-ataque do Mirassol, o Sacha voltando, o John voltando, de todo o conjunto, né? Eu acho que todo mundo está focado para fazer um grande campeonato. E você falou que o ano passado o Red Bull não teve uma campanha, principalmente no Campeonato Brasileiro, boa, 16º colocado, flertou com o rebaixamento, mas esse ano foi uma reviravolta grande mesmo, e a palavra que você usou foi trabalho. Querendo citar trabalhos de outros, mas com a chegada do Fernando Seabra, o que mudou do Bragantino de 2024 para esse Bragantino de 2025? Acho que no final a gente estava desgastado mentalmente, então era muito difícil de extrair o melhor da gente. A gente já estava mentalmente abalado pelo fato de estar ali, zona de rebaixamento, saía, voltava e o final muito difícil. Então era muito difícil de extrair o melhor e graças a Deus a gente conseguiu, que era se livrar do rebaixamento. E agora, com a cabeça, o mental, né, nosso funcionando normalmente, a gente, sem dúvida nenhuma, ele consegue extrair o melhor e o máximo da gente, como ele tem feito isso nos jogos, nos treinamentos. Mas não é só ele, é todo o staff, né? O Red Bull é um staff gigantesco aqui por trás, que faz com que a gente possa desempenhar esse bom trabalho desse começo de temporada. Você citou um negócio interessante. Existia uma pressão, talvez, principalmente do meio para o final do ano passado. Aquilo faz com que o rendimento meio que trave, porque existe um pensamento de uma luta contra o rebaixamento. Às vezes o time que mais precisa ter o desempenho não consegue desempenhar justamente por conta dessa pressão. Existe isso? Tipo, é uma carga assim tão absurda que você fala, pô, a gente consegue mais do que isso, mas aquela situação faz com que vocês mesmos se travem ali. Sem dúvida nenhuma, quando você entra numa zona de rebaixamento ali, você fica ali... uma briga contra o relógio, né? E você fica aquela, a gente não pode cair, a gente vai ficar na Série A, fica essa briga.
E a gente tem um time jovem. É um time jovem. O ano passado tinha muitas peças jovens. Não que isso seja culpa, né, dos mais jovens, mas todos, né, em geral. Todos nós erramos, todos nós falhamos, né? A gente é ser humano, sim, a gente é falho. Então, o mental ajudou muito para que a gente pudesse chegar naquela situação. Mas o acreditar também, aquele 1% de fé que ficou para a gente conseguiu, nas últimas 2 rodadas, se salvar né, do descenso. Então, né, sem dúvida nenhuma, foi um trabalho muito desgastante o ano passado, mas graças a Deus, esse ano, esse começo de Brasileirão, a gente está colhendo os frutos, de ter aprendido também com aquela situação, para a gente não voltar a passar novamente. Pô, e é isso que eu ia te perguntar, o que se aprende numa situação como aquela? É óbvio que não foi uma temporada brilhante, mas vocês evitaram uma tragédia. Então, o que fica de aprendizado no vestiário ali com os que ficaram para essa temporada? A gente sabe que a gente não pode pecar nos detalhes. E o ano passado a gente pecou muito nos detalhes. A gente tomou muito gol no final. A gente estava ganhando de 1-0, tomava gol no final. A gente estava empatando contra grandes equipes. Exemplo, contra o Botafogo, a gente estava empatando. Tomamos um gol no final do Gregory de cabeça. Então é algo que marcou a gente, assim, que a gente não pode pecar nos detalhes. E a gente está minimizando os erros. Então a gente está acertando mais do que errando, então por isso que a gente está colhendo os frutos nesse começo de Brasileiro. Boa. Voltando a falar do Seabra, do trabalho dele, um cara relativamente novo ali, né? O primeiro grande trabalho que ele enfrentou foi o Cruzeiro, ficou pouco tempo, não deu para entender muito ali, pelo menos pra gente, quem é e como ele pensa. Você que já está trabalhando já quase meia temporada com ele, né? Quase um terço ali de temporada. Como é que ele pensa o futebol, cara? O que já deu para entender da metodologia? Ele é diferente. Ele é um cara que cobra bastante, é um cara que entende muito taticamente. Junto com a comissão que ele tem, a gente debate muito, né? A gente às vezes tem aquelas divergências normal de opinião, né? Opiniões que a gente coloca e ele coloca também, mas é bom ter um treinador assim, que é aberto, que a gente consegue também ter pontos que a gente consegue ali adaptar da melhor forma, mas ele é um cara muito inteligente, que vem surpreendendo muita gente aí. Ele pensa muito fora da curva. E fazendo uma comparação ali, você passou por times vitoriosos, né, cara? O Corinthians ali, um monte de paulista em sequência, Campeonato Brasileiro com Carille, no Atlético Paranaense também, Copa do Brasil. E chegaram na final da Sul-Americana com o Barbieri, né? Dá para falar que o Seabra ele tem a competência de criar times vencedores também, com esse seu respaldo e retrospecto ali, de passar por elencos que conseguiram conquistar? Sem dúvida nenhuma, cara. Eu acho que se ele não fosse vencedor, ele não estaria aqui na frente do projeto. Eu acho que o projeto do Red Bull Bragantino é esse, de pensar em vencer, de pensar em chegar. Então, se ele for contratado, porque ele tem esse potencial, tem muito a agregar. É lógico que esse meio de temporada não deu ainda para ter tudo assim, mas ele vai passando, vai nos orientando da melhor forma. Tem jogo que ele resolve no intervalo, exemplo contra o Santos, ele resolveu muita coisa no intervalo, tira muita nossa dúvida e a gente consegue desempenhar o bom futebol. Então, ele é um cara que está no caminho certo e sem dúvida nenhuma, logo ele vai conquistar títulos e espero que seja com a gente aqui, que a gente possa, né, no final do ano estar comemorando. É uma fase boa do Bragantino e acho que talvez uma das melhores fases suas aqui como números individuais. Tem alguns aqui, vou dar uma colada. Você falando desse Campeonato Brasileiro, né, desse início de 7 partidas, você é o primeiro em cortes do campeonato inteiro, são 59. E também em comparação aos zagueiros do Campeonato Brasileiro, é o primeiro em cortes, o segundo em duelos ganho pelo alto e o terceiro em interceptações. É muita coisa, né? Para uma pessoa só ali, você tá sempre nesse pódio de fatores principais que um zagueiro tem que fazer, né? Faz parte do trabalho coletivo, faz parte de um empenho mais individual. Como é que um zagueiro consegue se destacar não só em um ou dois fundamentos, mas meio que no quesito completo, que a gente pode dizer? Cara, muito feliz com meus números, por tudo que eu venho construindo até agora. Sem dúvida nenhuma é um trabalho conjunto, né? Tem o trabalho do Seabra, tem o trabalho do auxiliar, que é o Marques, tem o trabalho
do Vini, do Álvaro aí, que vem nos ajudando bastante no dia a dia. Então, o trabalho do scout também, que vem apresentando pós-jogos aqui do clube, é muito importante, né? Tem toda essa parte por trás. E feliz com o meu desempenho, né, cara? É difícil manter a regularidade, já são 7 partidas e eu consegui manter essa regularidade de estar no topo em algumas estatísticas, mas a gente sabe que o campeonato é muito longo, né? Então a gente tem que ter pezinho no chão, muita humildade, porque tem muito campeonato pela frente e espero voltar aqui com essa entrevista com você e ter esses números em primeiro em quesitos aí, mas sim com títulos, coroado com títulos ou com classificação para Libertadores. E é isso que eu vim fazer aqui no Red Bull, para isso que me contrataram. E falamos de situações diferentes ali, né? No ano passado, no final da temporada, você comentou sobre a pressão e a dificuldade de jogar quando você se vê numa situação ali prestes de acabar um campeonato e o time lutando com o rebaixamento. Então, existe uma pressão em cima de um coletivo que acaba espirrando nos individuais ali. E como é que funciona nesse bom momento? Tanto no coletivo do Bragantino, mas o seu. Existe também essa pressão? Pô, na fase ruim é uma pressão, não consigo jogar, agora a fase está boa. Você fica mais relaxado para jogar e isso é bom para dar uma sequência no seu trabalho? Ou vem aquela pressão, putz, se eu der uma escorregada agora, os caras já vão começar a falar, puta, viu? É só ali um período qualquer e você fica mais preocupado com o erro. Como é que funciona esse outro lado da moeda também? Cara, é o que eu falo, que eu tenho conversado muito com meus companheiros, da gente manter pezinho no chão, humildade, que a gente não ganhou nada ainda. A gente sabe que a gente está fazendo um grande início de campeonato, mas não tem nada a ganhar ainda. Então a gente tem que manter a humildade. A gente fala, né, como você falou, um jogo que vai mal já apaga tudo aquilo que você fez de bom. Então a gente tem que manter a regularidade, manter aquilo que a gente vem fazendo, com a nossa humildade, com a nossa marcação, nossa pressão alta, nossa intensidade que a gente tem botado nos jogos. Então a gente sabe que é manter o trabalho e melhorar, porque eu aprendi muito com o Paulo Autuori, o bom é o inimigo do ótimo. Então a gente nunca pode pensar que está bom. A gente sempre tem que querer um pouco mais, então a gente tem que todo dia trabalhar mais e mais para alcançar o ótimo. E qual que é o sentimento do jogador nessas situações? Vocês estão dia a dia, trabalho a trabalho, jogo a jogo, para construir a longo prazo algo, como você falou, bom ou beirando ao ótimo. E quando vem nessa sequência excelente, vem uma derrapada, que é normal, você falou no começo da nossa conversa, somos seres humanos, erramos, e aí vem as críticas, mas assim, 3 dias atrás vocês eram ótimos, agora 3 dias depois já não vale mais. Como um jogador fica se sentindo quando se depara com esse tipo de situação? Cara, a gente conversa muito, a gente jogou Copa do Brasil, teve uma derrota em Criciúma agora. A gente não pode pensar que está tudo errado na derrota, porque também não está tudo certo na vitória. Então, é difícil, cara. É difícil. Então a gente tem que manter esse mental. E o ambiente está muito bom no clube, todo mundo focado, todo mundo se ajudando para a gente conquistar o melhor para o clube. Então a gente tem que, no dia a dia, que a gente fala, jogo a jogo, pensamento bons, como a gente tem desfrutado na vitória. A gente tem que desfrutar o dia a dia, desfrutar a semana. No final de semana a gente tem um jogo muito importante e buscar sempre dar o nosso melhor, porque o nosso melhor, a gente tem demonstrado aí que o nosso melhor tem dado resultado. Então sempre buscar evoluir e dar o nosso melhor no jogo, que vai buscar um bom resultado nos jogos. Boa. Você falou da idade, né, desse time, que é um time com atletas um pouco mais jovens. Você tem 29 anos, você não é veterano, você já tem uma experiência maior que muitos que estão aqui. E por essa sua experiência, não só da idade dos 29 anos, que é mais do que os outros, você já final de Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, campeão brasileiro com Corinthians, 3 paulistas. Isso faz você uma presença um pouco mais forte no vestiário? Te cobram isso aqui dentro também, ser essa referência? Nunca foi me cobrado, sempre foi partido de mim. Mas então você tem esse posto aqui? Eu tenho esse perfil, eu gosto. Eu tenho esse perfil,
não vou te dizer que eu tinha no começo da carreira ali, eu fui aprendendo algumas entrevistas eu falava, aprendi no Corinthians com o Cássio, com o Gil, com os caras mais experientes, aprendi no Atlético Paranaense com o Thiago Heleno, que tinha muita liderança dentro do vestiário, e eu venho desempenhando isso desde o ano passado aqui. Não só eu, mas como o Sacha, como o Cleiton, como o Gabriel, que chegou agora, tem desempenhado, então é todo mundo. E a gente fala, não é só os mais velhos que tem que ter voz, os mais novos também. Então os mais novos também estão entrando nesse barco e estão fazendo um vestiário diferente, um clima diferente. Então tem dado certo isso. Então é o respaldo de todos. A gente não fala que é só um, ou dois ou três, mas todo mundo, a gente tem decidido coisas em conjuntos. O time é feito de um grupo, de uma família, não é feito de um, dois ou três, então a gente está muito feliz com esse resultado que a gente tem feito nesse começo de temporada. Você falou do próximo jogo contra o Grêmio, falar agora do trabalho nesse curto prazo que vai ser até esse final de semana. O Grêmio não está numa fase fantástica ali, diferente de vocês ali. Venceu a última partida no Brasileiro contra o Santos, fora de casa, mas agora joga em casa com um time que está numa maré oposta ali. Está mais vencendo do que empatando ou perdendo. Muda alguma coisa o fato de enfrentar uma equipe que vive uma outra fase e essa fase boa do Bragantino, mesmo jogando lá em Porto Alegre, faz com que o Red Bull torne-se favorito ou não existe muito essas palavras aqui dentro? Cara, o brasileiro não tem favorito, né? A gente já demonstrou isso. A gente não estava numa das melhores fases, mas fizemos um grande jogo contra o Botafogo, atual campeão brasileiro, atual campeão da Libertadores. Então, sempre tem jogo difícil. O brasileiro não tem jogo fácil. Enfrentamos o Mirassol agora, que é uma equipe muito organizada, competente, e marcamos o gol no fim. Então, cada jogo do brasileiro é de suma importância. A gente não pode achar que um é mais fraco, o outro é mais forte. Não, todos os jogos são jogos que a gente fala matar ou morrer. Porque esse começo de campeonato tá tudo muito embolado, então você tem que pontuar nesse começo de temporada, porque até depois acaba a Libertadores, vem aquelas equipes mais descansadas, não tem jogos na semana e acaba se tornando mais difícil ainda o brasileiro. Então não tem jogo fácil, vai ser um jogo muito difícil contra o Grêmio, muito duro. Na casa deles, tem um grande técnico, Mano Menezes, então a gente tem que se preparar da melhor forma possível para enfrentar um grande jogo. Para ir finalizando já, quem entender mais o seu lado fora daqui do CT, como jogador, você tem 29 anos, uma geração já mais... Eu tenho 32 também, então acho que são gerações iguais. Aí eu quero saber dos seus hobbies ali, o que você faz quando você não está aqui para dar uma relaxada? Eu vi que você é um cara muito centrado, trabalha sério, foca quando está aqui no que tem que ser feito, mas é óbvio que todo esse foco, a pressão que o jogador de futebol vive, tem que dar aquela relaxada. Então, o Pedro Henrique, quando chega em casa, quando pode fazer aquilo que gosta ali para relaxar, quais são os seus afazeres ali? Eu gosto de dar muita atenção para o meu filho, para minha esposa em casa, minha família. E também tem os jogos, Call of Duty, como a gente vem comentando aqui, Call of Duty, CS, a gente gosta de jogar, tá jogando. A gente joga aqui no CT, eu, o Juninho, John, o Eduardo, o Matheus. Então a gente sempre tá jogando, procura jogar, né? Tanto na concentração quando tá aqui, quanto em casa, avisa lá, tô online, tô on. Aí a gente entra... Quem se mais dá headshot aqui? Não. Ou os caras te matam mais do que você mata eles? Não, aqui a gente joga tudo na equipe. O CS é a equipe, mas no Warzone ali também tudo na equipe? Tudo na equipe. Sim, é por isso que tá dando certo o trabalho. Tá dando certo. Não quer nem matar o outro no virtual. Não, isso aí a gente faz mais para entrosar, para estar junto mesmo, para conviver, que a gente convive mais com os nossos companheiros aqui do que com a nossa própria família, né? Que a gente está viajando direto e está em concentração, então é muito bom ter amigos assim aqui no clube e poder desfrutar isso fora do campo também. Qual que é seu nick lá no CS ou no COD, no Call of Duty? O meu é PHRG34, que era o meu antigo número que eu usava. Então você, viciado aí em COD ou CS, se vê como é que é? PHRG 34.
pode pegar a sniper e ficar de longe, mira na cabeça, que senão vacilou, morreu. Morreu. Valeu. Valeu. Obrigado, viu? Valeu, até a próxima. É isso, rapaziada. Um zagueiro que tem mira boa dentro e fora do gramado. Valeu. Tamo junto.